Boa noite, irmãos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. 1 Coríntios, capítulo 11. Todos encontraram? Nós vamos ler do versículo 1. 1 Coríntios 11. A gente vai chegando ao final já quase de Coríntios, né? Deus está dando graça pra gente. Todos encontraram? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 16. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça se a cobre para orar ou profetizar. Mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo, e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido? Pois ele lhes foi dado como manto. Mas se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. E as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, nós estamos diante de sua palavra, viva, poderosa, gloriosa, capaz de mudar as nossas vidas, redimir as nossas vidas, redimir aquilo que está torto em nós, ó Deus, em nossos corações, na nossa conduta, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de agir. Muda-nos nessa noite por completo. Faça-nos entender a tua palavra, para que possamos ser homens e mulheres segundo o que Deus, o que o Senhor nos projetou, o que o Senhor nos planejou a ser. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto complicado, né? Mas está na Bíblia, a gente vai lidar com ele, com a graça de Deus, e Deus vai nos transformar. Amém? Paulo, capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo falou sobre o comportamento dos irmãos que se sentiam livres, sábios, para participar e comer de carnes oferecidas a ídolos, até mesmo nos tempos pagãos. E o apóstolo Paulo falou assim: olha, a teologia de vocês está certa. Vocês podem comer de tudo com ações de graças, porque tudo veio do Senhor. Mas a conduta de vocês, a prática de vocês não está boa. Porque ao comer no templo pagão, você fere a consciência de quem está te oferecendo a comida e também você fere a consciência do irmão que é fraco na fé. E assim Paulo fala que a nossa liberdade, a sabedoria que temos em Cristo Jesus, ela deve ser submetida ao amor sacrificial. Se for para fazer um irmão pecar, então ele disse: jamais vou comer carne. Então, a nossa liberdade, a nossa autonomia em Cristo Jesus, ela deve ser sacrificial em amor pelo próximo. Então, isso requer de nós, muitas vezes, imitar Jesus e perder direitos.
Jesus é Deus, mas ele desceu dos céus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo. E nós somos imitadores de Deus como filhos amados, e nós precisamos imitar Paulo como Paulo imitava Jesus. Paulo estava dizendo, eu imito Jesus, imite você também. E assim é a vida do cristão. A nossa vida é uma vida de auto-sacrifício. Vou fazer como naquelas igrejas evangélicas pentecostais, né? Repita comigo. A vida do cristão é uma vida de auto-sacrifício. Você está o tempo todo se sacrificando em amor por outros. Mas é porque para você conquistar a sua salvação, é porque você está precisando de uma bênção e Deus não vai te abençoar se você não fizer sacrifícios? Não, pelo contrário, você se sacrifica porque Jesus já se sacrificou por você. Você se sacrifica em prol dos outros por gratidão àquilo que Deus já fez por você em Cristo Jesus. Então é uma amostra, é um fruto da sua gratidão a Deus. E a consciência de uma pessoa que está salva, você vai ver se a pessoa tem consciência de sua salvação, o quanto mais ela for grata e ela for abençoadora, generosa com os outros, até mesmo com os seus inimigos. Então essa é a consciência daquele que é nascido de novo. Se você é generoso, se você frutifica, se você se sacrifica. Amém? E aí do nada aqui no capítulo 11, Paulo pega e começa a falar. Olha, eu tenho um elogio para vocês, porque vocês têm seguido as nossas tradições. Que tradição é essa, Paulo, que você está falando? Porque o apóstolo Paulo, me parece que, por vezes, ele é anti-costumes e que siga tradições vazias de homens. Mas ele está falando de uma tradição que é bíblica, que é evangélica aqui, e ele está elogiando os coríntios nisso. Assim como ele elogiou os coríntios no sentido deles saberem que a carne sacrificada ao ídolo não está sendo sacrificada a nada, porque o ídolo não existe, ele também está elogiando eles aqui, porque eles têm seguido alguma tradição. E nesse contexto aqui, dessa tradição que eles têm seguido, está escrito lá, por exemplo, em Gálatas 3, versículos 26 e 27 e 28, quando Paulo diz o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Então nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E todos que nós que fomos unidos por meio da fé em Cristo Jesus, está simbolizado no batismo, nós nos revestimos de Cristo. Então o batismo é um símbolo de que eu me revesti de Cristo. Eu me despojei do velho homem que se corrompe em seus pecados e me revesti de Cristo, que se refaz em santidade, em justiça e mansidão procedentes da verdade. E aí, versículo 28, ele diz: não há mais judeu, nem gentil, nem livre, nem escravo, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, qual é a nossa dignidade em Cristo Jesus? Não interessa se você é homem, se você é mulher, se você é escravo, se você é empregado, se você é patrão, se você é dono de escravo, não interessa a sua raça, não interessa onde você nasceu, se você aceitou Jesus pela fé, você é filho de Deus, o velho homem morreu com Cristo, você está ressuscitado com Cristo e se revestiu de Jesus, você é um filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Independente de raça, cor, independente do seu gênero, se é homem, se é mulher, não interessa. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E essa foi a tradição que o apóstolo Paulo pregou lá para a igreja de Corinto, que todos eles eram um em Cristo Jesus, e que em Cristo Jesus a mulher tinha dignidade, que em Cristo Jesus ela era filha de Deus. E como é que era a cultura de então? A cultura dos coríntios, a cultura romana, a cultura greco-romana, a mulher era menos do que o objeto, inclusive entre os judeus. O judeu orava todo dia, o judeu homem orava todo dia, dando graças a Deus, porque ele havia nascido homem e não mulher, porque ele era livre e não escravo. Jesus simplesmente revolucionou o trato com a mulher. Jesus conversou com prostituta, deixou prostituta passar o cabelo no pé de Jesus, lavar os seus pés com o próprio cabelo. Jesus se deixava se manter. Sabe quem eram as dizimistas e ofertantes para manter o ministério de Jesus? Mulheres. Então Jesus revolucionou a sociedade no que tange ao trato à mulher. A mulher era menos do que objeto. Nas culturas greco-romanas, por exemplo, na cultura romana, na cidade de Corinto, uma matriarca romana,
exigia-se dela, uma esposa de um romano, exigia-se dela, sabe o quê? Recato. Ela tinha que ser a dona de casa, a dona do lar, ser polida. Ah, tá ali, né? Ficou massa a arte hoje, né? Ela tinha que ser polida. Ela tinha que parecer boa pessoa e de boa família. Ao contrário, o homem, ele fazia eventos, o homem romano, ele participava de eventos, fazia banquetes, e era comum nesses eventos, nesses banquetes que eles proporcionavam, contratar prostitutas, escravas, para dar prazeres sexuais aos seus amigos, que tinham suas esposas em casa, mas que vivia na baderna do lado de fora. A sua vida externa era um tremendo bacanal. E aí, a mulher, ela tinha um jeito de conduzir naquela sociedade. Isso aqui a gente dá um salto cultural, esse texto é difícil, porque a gente não consegue perceber a força de uma cultura oriental, milenar no caso deles. A mulher casada, a marca de uma mulher casada era usar o véu. Com o véu ela estava dizendo: eu sou submissa ao meu marido, eu sou propriedade, entre aspas, de um marido, então você não pode mexer comigo na rua. Ninguém pode mexer comigo. Era um selo, o véu, era um selo de submissão e de proteção. Então, as mulheres agora, que entenderam que em Cristo Jesus não tinha homem, não tinha mulher, a dignidade era a mesma em Cristo Jesus, então elas falavam assim, no culto público, Paulo está falando aqui, agora ele vai 11, 12, 13, 14, ele vai falar como é que o cristão deve se comportar dentro da igreja, no culto público. E aí no culto público, as mulheres chegavam e falavam, já que em Cristo Jesus não tem homem, não tem mulher, eu estou livre em Cristo Jesus, então ela arrancava o véu, né? E geralmente tinha joias preciosas, elas faziam um penteado caprichado, principalmente as mulheres de classe alta, né? Colocava pérolas, banhava a ouro, o cabelo, era assim uma riqueza o cabelo das mulheres. Então elas se sentiam à vontade de tirar o véu para orar e profetizar. Assim como os homens oravam e profetizavam, veja bem, Paulo permitia que mulheres orassem em culto público. Isso era novidade também. E que elas profetizassem. Profetizar aqui não é dizer, eis que te digo, seu CPF é... Não, não é isso. Isso aí é espúrio. Quando a pessoa revela CPF dos outros, eu pergunto, onde é que Cristo foi glorificado? Quando a pessoa está revelando o CPF. Quando a pessoa diz assim, olha, você aí, ó, você mora na casa número X, na rua tal. Onde é que Cristo foi glorificado? Quando a pessoa descobre que o outro tem o número do CPF que tem e que mora na casa XYZ. Isso é fanfarra, isso é espíritos familiares de demônios que querem puxar a atenção para si. Os demônios também andavam atrás de Jesus, falando, esse é o Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo e Silas andou com uma mulher andando atrás deles para todo lado. O apóstolo Paulo e Barnabé. Esses são servos do Deus Altíssimo. Esses são servos do Deus Altíssimo. E aí, lá pelas tantas, o apóstolo Paulo sacou. É demônio. Expulsou o demônio daquela menina. Então, os demônios também revelam coisas. A profecia, ela deve exortar, edificar e consolar e ensinar Cristo às pessoas. O Evangelho às pessoas. Entende? E com isso eu não estou dizendo que os dons do Espírito, por vezes, não possam revelar os segredos do coração da pessoa. Pode acontecer sim. Mas quando acontecer, Cristo vai ser exaltado, a pessoa vai ser corrigida, chamada ao arrependimento, ela vai ser consolada, ela vai ser fortificada. Amém. E não uma palhaçada, um circo, simplesmente para mostrar que alguém sabe da vida dos outros. Que coisa legal, né? Fulano revelou meu CPF. Que bênção, você não sabia seu CPF? Não? Precisou de alguém te revelar? Então até hoje, infelizmente, essas palhaçadas ainda colam. Enfim, então, o apóstolo Paulo permitia que as mulheres orassem, profetizassem nas igrejas. No entanto, elas estavam usando agora da liberdade que elas tinham para as mulheres casadas se despirem
da sua submissão ao marido. E aí tem uma outra questão aqui, cultural também. Veja, a gente fala assim, mas o que era só tirar o véu? Para eles, irmãos, até hoje, em culturas orientais, a mulher sem véu é quase um crime. Quer ver uma coisa que vai te assustar, se eu falar? Imagine que uma mulher, aqui, qualquer uma, né, vai tirar aqui um tempo de ensino e de oração, pregação. Só que ela vai fazer isso de topless. Sabe o que é topless? Quando ela mostra os peitos. Quando fica os peitos de fora. Se eu sou livre em Cristo Jesus, os homens andam sem camisa, eu vou andar também. Vai arrancar a roupa e vai profetizar com os peitos balangando. Todo mundo ia ficar horrorizado, sim ou não? Hã? É inadequado, sim ou não? Era assim naquela cultura, uma mulher que tirasse o véu em público. Era a mesma coisa que ela se despisse. Essa era a força da cultura. Veja, e elas estavam se sentindo livres fazendo isso. Você consegue entender esse paralelo agora? Imagine que aqui, nossa, esse calor, né? Aí chama aqui uma irmã para poder ensinar e pregar a palavra e ela vem de biquíni, porque está quente demais. Né? Então, já chega aqui de biquíni. É um horror uma coisa dessa, sim ou não? É inadequado? Da mesma forma, era o véu na cultura que esse pessoal aqui vivia. Deu para entender a força aqui da questão cultural? Então, Paulo está tratando uma questão cultural e aí é transitória. Assim como hoje, né, teve um tempo aí que a pessoa para pregar, ela só pregava ou de forma clériga, né, com aquele colarinho branco aqui assim, né, ou com paletó, gravata. Hoje não, você tem a liberdade de usar uma camiseta, não é? No entanto, tem que ter uma certa decência. Você não imagina o seu bem que todo rasgado, todo zoado, também não dá, né? Tem que tomar pelo menos um banho. E aí, o que acontece na cidade de Corinto também? Existiam, nesses banquetes que esses homens proporcionavam, que eles contratavam lá mulheres que eram escravas e prostitutas, algumas mulheres que começaram a ascender socialmente, elas começaram a preencher, ou escravas que haviam sido libertas e que estavam ascendendo socialmente, elas então, espertamente, né, vendo que havia aquele vácuo que precisava ser preenchido nessas festas que esses homens preenchiam, que esses homens promoviam, então elas começaram a ir e vender os seus corpos, promover ali então o bacanal. E na alta cúpula das cidades, das colônias romanas, as mulheres ricas, muito ricas, elas pararam de usar o véu para mostrar sua cabeleira. E aí eram essas ricas mesmo, que ia pérola no cabelo, ia muita riqueza mesmo no cabelo. A Rose não veio, né? Que eu ia falar do trem do cabelo dela, que custa uma fortuna, né? Era algo assim, quase um monte de coisa daquele da Rose na cabeça, assim, de prender o cabelo. Então, quando uma mulher casada quando um homem era visto na rua, em público, andando com uma mulher que não tinha véu e não estava cheio de joias, aquela coisa toda no cabelo, a sociedade inteira sabia que aquela não era a mulher dele. Antes eram ou uma prostituta, ou uma escrava, ou alguém da nata da sociedade, que estava andando com aquele homem, mas não era uma matriarca romana. Vocês entendem? Tá ok? Colocado aí esse pano de fundo, né, fazendo esse enquadramento, agora a gente volta então para dentro do nosso texto. O Nude deu um quebra-cabeça para o Paulo e a gente foi montar o quebra-cabeça lá, 500 peças, né, e quebrou a cabeça da gente. Uma coisa que a gente entendeu em quebra-cabeça, pregação, ler a Bíblia é muito parecido com quebra-cabeça. Você vai montar o quebra-cabeça, primeiro você faz o enquadramento dele. Então depois você vai preenchendo. Então o que a gente acabou de fazer aqui, colocando esse enquadramento, essa moldura da época, da cultura do tempo, para a gente conseguir compreender agora, então, melhor o texto. Paulo, do versículo 2 ao versículo 6, ele vai extrair argumentos, então, né, da cultura e da vergonha
que aquela cultura impunha. Então, você, mulher casada, né? Como é que você vai agir desse jeito? Mas Paulo não começa falando da mulher, ele começa falando com o homem, né? E antes de falar com o homem, no versículo 3, ele fala assim: mas quero que saibam de uma coisa. Primeiro, o cabeça de todo homem é Cristo, versículo 3. Segundo, o cabeça da mulher é o homem. E terceiro, o cabeça de Cristo é Deus. Então Paulo fala de 3 relacionamentos aqui que são ordenadores da realidade. E de novo, você vai observar que Paulo não diminui a mulher, pelo contrário, ele exalta a mulher. Porque quando ele coloca aqui, olha, o cabeça de Cristo é Deus. Nós cremos em um só Deus verdadeiro, que se revela em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um só, mas esse Deus, que é uma única essência, eles são 3 pessoas. O Pai não é mais do que Jesus. Jesus não é mais do que o Espírito Santo. É um único Deus verdadeiro. Eles são indivisíveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus vivo e verdadeiro. Ok? Então, o Pai é maior do que o Filho? Não. Tanto é que fica quase inadequado dizer primeira, segunda e terceira pessoas da Trindade. É quase inadequado isso. Por quê? Não é que o Pai é primeiro no sentido de entender, mas não que o primeiro está no pódio. Não é um pódio. O Pai está aqui no primeiro lugar, o Filho no segundo lugar e o Espírito Santo em terceiro. Não, eles são um único Deus verdadeiro. Quem é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Onde um está, o outro está. Nós acabamos de cantar João 14 aqui. Que para ir a Deus nós precisamos de Jesus. E vamos a Deus por meio de Jesus. Vocês compreenderam isso? Então, assim como o Pai, na Trindade, não é superior ao Filho, mas o Pai é o cabeça do Filho, porque o Pai conhece-se, e o ato do Pai se conhecer é o Filho em ato, é a segunda pessoa da Trindade, e porque o Pai e o Filho se amam em ato, gera-se a terceira pessoa da Trindade, e não é gerado, é inspirado, é soprado aquele amor. Da mesma forma como o Pai não é superior ao Filho, o homem também, sendo cabeça da mulher, não é superior à mulher. O Pai é cabeça do Filho, mas não é maior e nem superior ao Filho. O homem, sendo o cabeça da mulher, não é maior e não é superior à mulher. Isso aqui é uma questão de ordem. Deus é um Deus de ordem. Amém? Deus é um Deus que Ele ordenou todas as coisas. Paulo vai dizer lá em Colossenses que Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. E ali não necessariamente está falando de demônios. Você já observou que tudo precisa na sociedade, para ela funcionar bem, e na nossa vida também, precisa ter ordem e decência? Sim ou não? Já viu que quando alguma coisa desajusta na nossa vida, a gente precisa organizar? Requer de nós. Se tem alguma área da minha e da sua vida que está bagunçada, o que se está exigindo ali? Que se conserte, que se ordene. Sim ou não? Então, Deus é um Deus de ordem. E Deus, sendo um Deus de ordem, Ele estabeleceu que os relacionamentos tivessem ali uma hierarquia funcional. Tudo na criação tem uma ordem. Imagine que a Lua, por algum motivo, queira parar de ser satélite do planeta Terra. Irmãos, nós vamos ver o caos acontecer. Tudo funciona ordenadamente. Como uma grande máquina, tudo funciona perfeitamente. Tudo que Deus colocou tem um porquê de ter sido colocado daquela forma. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? E aí Paulo fala assim, o homem, ele desonra a sua cabeça se ele cobrir a sua cabeça. Thaís fez essa arte bonita para mim, eu peguei essas estátuas aqui, que eram estátuas lá de Corinto, e do Império Romano. O primeiro camarada aqui desse lado aqui, ó, era Augusto César, César Augusto. E ele pegou e fez uma campanha de autopromoção dele mesmo e mandou espalhar estátuas dele por todo o império. Ele com a cabeça coberta. Olha lá, a cabeça dele meia coberta, você está vendo? Que a cabeça dele está meia cobertinha assim?
Porque ele estava dando a entender que ele era uma espécie de sacerdote, que ele também poderia oferecer sacrifícios. E aí o que aconteceu? Como ele era o imperador, o César, as elites da sociedade começaram a imitar ele, começaram a colocar aqui um véuzinho na cabeça também, começaram a cobrir a cabeça quando ia nos templos. O que começou a acontecer na igreja de Jesus? Os homens, a elite da igreja, começou a cobrir a cabeça também, imitando, paganizando o culto, pegando um molde de culto profano, idolátrico, pagão e trazendo para dentro da igreja. E o apóstolo Paulo vai corrigir isso. Falou, se o homem cobrir a cabeça, ele está desonrando a sua cabeça, porque não deve ter nada na cabeça dele. Cristo é o cabeça dele. Então, homens aqui, a palavra está dizendo para nós que Cristo é o nosso cabeça. Você não deve representar ninguém, somente Cristo. Homens, com H maiúsculo, homens alfa, Cristo é o seu cabeça. O mundo está do jeito que está porque falta homens que entenderam que Cristo é o cabeça deles. Então eles vão acumulando chifre na cabeça, eles acumulam de tudo na cabeça, menos Cristo. A cultura de hoje é a cultura da sofrência, é o que badala por todos os lados. Está na moda ser corno, está na moda não ser homem, um macho dentro de casa. Você entrega a sua mulher à tentação. Por quê? Porque não é homem, não tem Cristo como seu cabeça. Não é um representante de Cristo dentro de casa. É de qualquer coisa, menos de Cristo. Entendem? É duro, né? Mas é a verdade, irmãos. Eu digo e repito sempre, o feminismo venceu. O feminismo venceu. E a igreja está aí para a gente redimir isso. Então o povo começou a imitar o imperador e usar coisinha na cabeça. E aí o apóstolo Paulo vai corrigir isso. O homem desonra, versículo 4, a sua cabeça se cobre para orar ou profetizar. Então, no culto público, se o homem cobrisse a sua cabeça, tipo César Augusto, ele estava desonrando a sua cabeça. O homem não deveria trazer nada sobre a cabeça, porque sobre ele estava Cristo. Ok? Amém. Versículo 5. Mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Quando uma mulher era pega em adultério, sabe qual era a punição para ela? Sua cabeça era rapada. Sabe qual era a glória de uma mulher? Flávio Josefo, historiador quase contemporâneo de Jesus, ele diz que a glória da mulher estava na cabeça. E as mulheres usavam o cabelo, a cabeça no sentido de cabelo. As mulheres usavam seu cabelo para despertar prazeres, luxúria nos homens. Para despertar prazeres sexuais nos homens. Vocês entendem isso? Então, a punição para uma mulher pega em adultério era que ela tivesse a sua cabeça tosquiada. E o apóstolo Paulo está dizendo, a mulher que tira o véu no culto público era melhor, a desonra, a vergonha que você está trazendo para o seu marido, para a sua casa e para a igreja de Deus é equivalente a raspar a cabeça. Então você quer fazer isso? Paulo está dizendo, ele usa uma hipérbole. Ele usa um exagero. Você quer fazer isso? Então você rape a sua cabeça então. Da mesma forma que ele usa essa hipérbole lá em Gálatas, aos Gálatas. Os homens queriam se circuncidar para serem salvos. Eles estavam caindo nessa. O que o apóstolo Paulo fala? Vocês querem tanto circuncidar? Então ampute logo. Né? Circuncisão é aquela cirurgiazinha de fimose. E aí o apóstolo, você quer fazer isso? Então corta logo e joga fora esse trem. Não é? Então Paulo estava usando essa figura de linguagem, uma hipérbole, para poder trazer um susto. Olha, o que vocês estão fazendo é semelhante a raspar o cabelo. Ok? Versículo 6. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. Então, duas funções do véu. Mostrar que ela tinha um marido e que ela amava exclusivamente aquele homem e que ela estava protegida por ele. Ao andar pelas ruas,
Uma mulher seria respeitada por causa disso. Eu vou ler um negócio aqui para vocês, olha. Nas terras orientais, o véu é o poder, a honra e a dignidade da mulher. Com o véu na cabeça, ela pode ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Ela não é vista. É sinal de péssimos modos ficar observando na rua uma mulher velada, com véu. Ela está só. As demais pessoas à sua volta lhe são inexistentes, como ela o é para eles. Ela é suprema na multidão. Mas sem o véu, a mulher é algo nulo, que qualquer um pode insultar. A autoridade e a dignidade de uma mulher se esvaem juntamente com o véu que tudo cobre, quando ela se descarta dele. Numa cultura, numa sociedade, onde a mulher era um objeto, a mulher não tinha direito a nada, gente. Jesus, quando ele fala proíbe o divórcio, se o homem acordasse assim, a mulher abrisse a boca, se o homem percebesse que ela estava com mau hálito, pela manhã, ele falava, mulher, tchau para você. Estava na rua, não tinha direito de nada. Então, numa cultura como essa, usar o véu era uma proteção para a mulher. Ela ficava protegida. É engraçado, a gente vive numa cultura, olha como é que é a nossa cultura. Uma cultura extremamente sensual. As mulheres usam roupas coladas que melhora o corpo dela, porque quando ela tira aquelas roupas, cai. Não é aquilo tudo. No entanto, elas andam para provocar os homens e, na cultura que a gente vive, se um homem mexe com uma mulher, ele é processado e tem a vida arruinada. Se ele faz para uma mulher, pronto, está sendo assédio. É um absurdo isso. Mas não é exatamente isso que você quer despertar andando dessa forma? Anda sem pudor nenhum. Usa o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para despertar prazeres e olhares dos homens. E quando vem a provocação, não quer, é assédio. Então é a cultura mais louca que eu já vi na vida. Então, mulher casada deve se comportar. Agora, se você não é casada também, não tem problema. Seu corpo é templo do Espírito Santo, deve andar como tal. Com modéstia. Falei isso para Thaís quando a gente namorava. Você pode vestir para parar um trânsito. Mas porque você está tão bem vestida, os homens vão olhar para você com respeito. Vai falar, sortudo é o camarada que é marido daquela mulher ali, ó. Olha o jeito comportado, olha o jeito que ela se veste. Ela é comportada. Agora, você pode parar um trânsito, todo mundo mexendo com você. Não é verdade? As mulheres sabem do que eu estou falando, sim ou não? Os homens também, né? Às vezes você acha assim, mas homem é meio tarado. Eu sempre falo isso para mulher. Compra um adesivo de testosterona, prega em você e começa a aplicar testosterona para você ver se você não vai virar um bicho. O homem é testosterona pura. O homem precisa exercer castidade, contenção dos seus prazeres o tempo todo. A mulher não sabe o que é isso, só de vez em quando, uma vez por mês. Os homens não, gente. Então se comporte. Amém? E ajude o seu marido também, pelo amor de Deus. Então, o sentido dado por Paulo é que cobrir a cabeça, ao cobrir a cabeça, a mulher se assegura, ela se protege no seu próprio lugar, debaixo de autoridade, de dignidade e de honra. Então, duas funções do véu, nesse contexto, era mostrar um sinal de submissão e que ela estava protegida por seu marido. Então, do versículo 7 ao versículo 12, Paulo agora vai continuar argumentando a esse respeito com base na criação. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem. Veja, não é porque o homem é mais do que a mulher, não é essa a questão. Mas quem Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? O homem, não foi? E por que Deus criou a mulher? Por que Deus tirou a mulher do lado de Adão? Para que ela lhe fosse auxiliadora e idônea. Para ela ajudar, cooperar, andar junto com o homem no cumprimento de sua missão.
encher a terra, fazer com que o Éden, o templo de Deus, o paraíso de Deus, enchesse toda a terra. Então, primeiro Deus criou o homem, depois Deus cria a mulher, com o intuito de que a mulher auxiliasse o homem no cumprimento de sua missão. Paulo então usa esse argumento. Já que o homem reflete a glória de Deus, a imagem de Deus, a mulher que foi criada depois, ela deve refletir aquilo que o homem é. O homem é a imagem de Deus, a mulher deve refletir a glória, a imagem de Deus no homem. Entende? Quando você ler Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, você vai ver lá que o homem é muito respeitado na sociedade. Aquela mulher é a glória para ele, porque ela está cumprindo bem com o seu papel. Isso dito, eu sei, isso dói nos ouvidos feministas da gente, né? Dizer que a mulher é a glória do homem, né? Como se a mulher fosse segundo lugar. Não é segundo lugar, mas a função da mulher é cooperar com o homem no cumprimento da sua missão. O homem veio primeiro, a mulher veio depois. O Ortega y Gasset, um filósofo, ele diz, filósofo espanhol, ele fala que o clima da humanidade chama-se mulher. Quando tem mulheres vulgares, o poder de conquista do homem é vulgar. Quando existem grandes homens, é aquele ditado, né? Atrás de um grande homem, existe uma grande mulher. Quando as mulheres são dignas, são honradas, são veladas, os homens vão ter que cortar um dobrado para conquistá-las. Sim ou não? Quando mulheres são baixas, vulgares, piriguetes, fáceis, o homem não tem esforço. Entende? Então, mulheres dignas, mulheres honradas, trazem glória para a humanidade. A glória da humanidade chama-se mulher. E aí Paulo continua. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Ou seja, a origem do homem não é a mulher. A origem do homem é Deus. A origem da mulher é o homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Tanto é que toda mulher, nos meus poucos, 15, 18 anos de experiência aconselhando pessoas, casais, homem solteiro, mulher solteira, divorciado, a mulher, ela sente-se sempre presa. Ela é filha de papai, ela tem tudo. Mas ela se sente presa de alguma coisa, ela quer alguém que a liberte. E aí, as pessoas que escrevem contos captaram isso muito bem. Quem escreve contos viram que a mulher é como uma princesa presa numa torre do castelo, esperando o príncipe encantado para libertá-la de lá. Ela é uma princesa, mas ela se sente presa a alguma coisa que ela não entende o que é. O dia que aparece um cara que consegue estabelecer uma linguagem de libertação para ela, sendo ele honesto ou desonesto, ela se abre toda. Esse aqui é o meu libertador. Não é? Assim ou não? As mulheres não sabem do que eu estou falando, né? Então, isso descreve muito bem a ordem das coisas. Por esse motivo, e também por causa dos anjos, versículo 10, a mulher deve cobrir a cabeça, para mostrar que está debaixo de autoridade. E aqui vai o centro da mensagem de hoje. O poder redentivo de um culto. Você está sentadinho aí, eu estou aqui em pé falando. A gente não tem noção do poder que há em Deus, nesse momento de calor, que está todo mundo aqui derretendo. Você pode estar derretendo por fora, mas o mais importante desse momento é o que está acontecendo em todas as regiões espirituais celestiais. Olha o que Paulo vai dizer lá em Efésios 3. Paulo disse aqui que as mulheres devem cobrir a cabeça por causa dos anjos no culto público, não é isso? Versículo 8 a 11 de Efésios 3 diz assim: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus
era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você está ouvindo a mensagem do Evangelho aí no seu lugar, Deus, por meio da igreja, está mostrando a todas as hierarquias celestiais de governo a sua multiforme sabedoria. Os anjos estão vendo o culto. Ok? Tem anjos aqui, não tem anjos voando neste lugar, em cima, né? Tem anjos aqui. Anjos são espíritos ministradores que servem àqueles que herdam a salvação. Deus traz livramento para os seus filhos por meio de anjos. Deus atende às suas orações muitas vezes por meio de anjos. Você pode, de repente, uma pessoa bater na porta da sua casa, pedir 1 quilo de arroz e ser um anjo, você não saber. Tem anjos de Deus espalhados por aí. Assim como tem demônios também. E lá Pedro também vai dizer, lá no capítulo 1 de 1 Pedro, ele fala: foi-lhes dito que suas mensagens não eram apenas para eles, os profetas da velha aliança, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas, porque aqueles que pregam pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu, é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Os anjos não entendem o amor de Deus e o plano que Deus planejou para nos salvar. Num culto público, os anjos estão observando, os anjos estão aprendendo do amor de Deus pela igreja. O jeito que você se comporta em submissão ao seu marido, mulher, o jeito que você ama a sua esposa, homem, os anjos estão vendo. Eles sabem que se você é um cachorro, um safado, um vagabundo com sua esposa que maltrata ela, eles sabem que o seu levantar de mãos aqui na igreja é uma profanação. Entende? E que se você usa a mulher de artifícios, de manobras sexuais e chantagens, e é faladora, irada dentro da sua casa, mexeriqueira, os anjos estão vendo também. Agora, quando eles veem uma mulher vil, vulgar, profana, se converter ao Senhor e ser convertida de fato, eles aprendem com o amor de Deus num culto. Eles estão vendo o proceder do marido dentro de casa e os anjos estão aprendendo e estão encantados, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da glória de Deus. Eles ficam encantados com o funcionamento do Evangelho nas nossas vidas. Entende a grandeza disso? Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens. Esse negócio de meu corpo, minhas regras, na igreja não existe. As mulheres não são independentes do homem na igreja, entre o povo de Deus. Quem mais aqui que Paulo diz? E os homens não são independentes das mulheres. Os homens também dependem das mulheres. Olha como é que Paulo vai nivelando tudo. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Que coisa gloriosa! A mulher foi criada por causa do homem. A mulher veio do homem. Não veio do macaco não, viu? Qual é o homem que nasceu sem uma mulher? Qual é o homem que não foi educado por uma mulher? Qual é o homem que não teve o amor, o carinho, o peito, o seio de uma mãe? Todos viemos das mulheres. E tudo vem de Deus. Se tem uma pessoa poderosa neste mundo, para colocar o clima desse mundo, chama-se mulher. A mulher é quem forma as emoções de um filho. Ela tem aquela massinha, aquele monstro, né, que é uma criança, em suas mãos, para fazê-lo um príncipe ou uma princesa. Ela tem o poder de moldar. Vocês entendem? Por isso Paulo fala que a mulher,
o lugar da mulher na sociedade, se ela quer um lugar mais elevado, o maior, não é ser primeira-ministra da Inglaterra, não é ser presidente dos Estados Unidos, do Brasil, é ser mãe. A mulher é salva, a feminilidade da mulher é salva. Paulo disse, a Bíblia disse, pela sua missão de mãe. Quer salvar a sua feminilidade? Pare de olhar vlogueira, pare de olhar blogueira, para de olhar piriguete. Olha aquilo que a palavra diz a seu respeito, mulher. Ah, mas eu não tenho filhos. Seja mãe de alguém, então. Amém. Mulher, desde criancinha, já quer brincar de boneco. Sim ou não? Já quer ser mãe, logo de cara. Ah, não, isso é padrão da sociedade. Para, gente. Padrão da sociedade. É claro, é homem e mulher. É o que a sociedade, é o que Deus fez. Ah, mas você é muito retrô. A Bíblia é, então, né? Não é assim? Então tudo provém de Deus, homem e mulher, a gente depende uns dos outros. Eu não suporto mais livro que fala de 1.500 regras para dentro de um lar. Gente, respeitem essas duas regras aqui de Deus. O homem é cabeça da mulher, porque Cristo é o cabeça dele. E aí, como eu digo que falta homem, é no sentido, o clima do seu lar. Sua mulher vai sofrer demais, se você não for aquele cara que puxa a sua família para orar. Se você não for aquele cara que puxa a sua família para ler a Bíblia. É uma vergonha nos nossos dias. Minha experiência pastoral diz, as mulheres oram mais. As mulheres leem mais a Bíblia. As mulheres se importam mais com a igreja do que os homens. É uma vergonha, sim ou não? São os homens que devem puxar isso. Quando a gente estava fazendo um trabalho de membresia, eu mostrei texto nas escrituras. A responsabilidade do seu lar não é da sua mulher, homem. Mulheres, a responsabilidade espiritual do seu lar não é seu. Você vai orar, você vai interceder para seu marido virar homem. Colocar Cristo na cabeça dele. Mas Deus vai cobrar do seu marido. Se os seus filhos caminharem para o inferno, Deus não vai cobrar de você tanto não, mulher. Deus vai cobrar do seu marido. Viu? Homens, nós aqui, os casados, Deus vai cobrar de nós a salvação dos nossos filhos. A salvação da nossa casa. É sua responsabilidade. Se sua mulher está andando sensual, é sua responsabilidade. Falar, mulher, vai lá e troca de roupa. Essas partes do seu corpo pertencem a mim e a Deus. Não é para você mostrar para mais ninguém. Mas como a gente vive numa cultura pornógrafa, os homens querem que suas mulheres se vistam como piriguetes. Sim ou não, gente? Aí a família vai virando um caos. Aquela coisa, vai se perdendo o respeito dentro de casa, pai, filho, vai virando aquela bagunça. Mas os princípios, o primordial, os fundamentos não estão lá. A gente precisa voltar para os fundamentos. Entendem? Se o seu filho, se você ouve mais música profana, assiste mais coisa profana, seu filho nunca vê o pai puxar a família para orar, para ler a Bíblia, para ser um homem de Deus. Ah, você pode ser um homem de bem, você paga suas contas em dias, você não fala nada da vida dos outros, mas você não ser de bem não é o suficiente. Você tem que ser de Deus, você tem que ser de Cristo. Amém. Ser boa pessoa não abre o caminho para o céu. Entende? Sim ou não, gente? Amém. Versículo 13 até o 16, Paulo então vai encerrar. O princípio de interdependência. Aqui, né? Eu terminei de falar do princípio de interdependência. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem, correto? Porque a representação perfeita da humanidade é homem e mulher. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem. Mas por motivo de ordem, o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem. Eu já vi tanta loucura. O homem agride a mulher, faz um monte de besteira, comete um monte de palhaçada e vira para a mulher, você tem que ser submissa a mim, eu sou o cabeça. Sou eu que mando aqui. Desse jeito, você não está sendo cabeça não, meu chapa. Está sendo um ditador. Você está usurpando a autoridade de Cristo. Porque ser cabeça do lar é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí Deus precisa nos dar muita graça. Porque é morrer por ela. Entende? Sim ou não? Versículo 13 e 16, Paulo então agora vai fazer um argumento com base na decência. Julguem por si mesmos
É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar em público usando biquíni? Mini saia? Como é que, eu falo assim, olha, Thaís aqui vem aqui ministrar e ela sobe aqui de cropped, mostrando a barriguinha, o buchinho. Cropped? Fala. Mostrando o buchinho. Aí ela vem com uma saia assim, que aí ela vai tomar água aqui, aí o pessoal vê a beirinha da polpa dela. Ou ela abaixa para ler a Bíblia e a igreja inteira vê as tetas dela. Paulo está perguntando isso, eu estou parafraseando para entender melhor. Paulo está perguntando, julguem por si mesmos, é correto uma mulher congregar dessa forma? As mulheres vêm ao culto, sabia que tem um homem que pode sentar atrás de você? E que a gente está sobrecarregado de testosterona? E o desejo animal da gente vai ser olhar para as suas nádegas, olhar para o seu corpo. Mas aqueles que têm Jesus vai lembrar, eu não vou olhar. Eu tenho domínio sobre os meus prazeres. Vou fechar meu olhinho e vou adorar o Senhor. Vazou nas redes esses dias atrás, uma mulher pregando, a roupa toda colada e ela fazendo jeitos assim, tipo de questões sexuais. Irmãos, é um culto público. Até os anjos estão nos observando. É um lugar de decoro. Então Paulo está falando assim, é decente fazer isso? Se você pode odiar o presidente do Brasil, mas se você precisar ir lá, dentro do Congresso, tá achando que a gente vai vestido? Eu não posso nem desse jeito que eu tô. Eu preciso arrumar uma camisa com gola. Não posso entrar lá de camiseta. Para entrar em qualquer órgão público, você não entra de qualquer jeito. Não é verdade? Agora nós vamos ter audiência com o Santo dos Santos, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. E como é que a gente faz? Vem de qualquer jeito? Não pode. Não é assim? Tem que ter decoro, tem que ter decência. Isso não quer dizer que você vai, assim, olha, vai andar parecendo um pavão, parecendo... Não. Porque é isso que estava acontecendo com as mulheres também em Corinto. Na cidade de Corinto, as igrejas não tinham lugar assim como esse para fazer culto. Então, a pessoa que tivesse a casa maior, o culto era na casa daquela pessoa. E essa pessoa que tinha a casa maior, geralmente, era uma pessoa rica. E aí, dentro de casa, a mulher não precisava usar véu. Então, no culto dentro da casa dela, ela não usava véu. As amigas íntimas dela também não sentiam o direito de não usar véu. E aí mostrava aquela cabeleira toda rica. E as irmãs mais pobres, sem o véu, e aí dava o quê? Divisão na igreja. Paulo falou, coloque modéstia na sua vida. Então, não é ser demais e também não é ser vulgar. Modéstia, elegância, não tem a ver com ser espalhafatoso. Elegância é eleger, priorizar, priorize. É saber combinar cores, para não ficar nada demais. Entende? É igual esses homens que querem tomar bomba, aí eles enfiam um monte de bomba aqui no músculo, aqui, ó. Como é que é o nome desse trem aqui? Bíceps. Aí fica aquele bíceps desse tamanho, o resto, o braço dessa finurinha. Ou senão eles ficam bombados, canelinhas. 2 garças pantaneiras, tipo a minha, assim, aquela coisa horrível. Desproporcional, não tem elegância, ficou feio. Esse camarada do meio aqui, ó, que tem um monte de gente rindo dele, na cidade de Corinto, se um homem tivesse cabelo comprido, era vergonhoso para ele. Por isso Paulo está fazendo um apelo natural. Se os homens, é natural que o homem tenha cabelo curto. Na cidade de Corinto, outras culturas, os homens às vezes usam cabelo compridos, não é? Pode ter cultura que o homem usa cabelo comprido, mas o que não pode acontecer é o homem parece com a mulher. Andrógeno, você está diante assim, você não sabe se aquilo é um homem ou se é uma mulher, você não sabe, exatamente você não sabe o que é aquilo. Então, na cultura de Corinto, o homem com cabelo comprido era uma vergonha, e aquilo ali é a estátua de um prisioneiro em Corinto, um prisioneiro frígio, aquele do meio ali, ele estava preso e o cabelo dele estava comprido, era uma vergonha. E ali está a esposa do Augusto César, a Lívia, ó. A Lívia estava com véu, aí tá ali uns coraçãozinhos, assim, ela estava agindo corretamente, modestamente, com véu sobre a sua cabeça, mostrando que ela estava debaixo da autoridade do banana do marido dela, que estava com véu na cabeça também. Vocês entenderam? Então Paulo aqui nesse finalzinho, ele vai fazer esse apelo.
E as mulheres não se orgulham do seu cabelo comprido, pois lhes foi dado como manto. Ou seja, a própria forma da coisa, de modo analógico, a mulher tem o cabelo comprido. Isso mostra que ela deve mostrar submissão de autoridade. Submissão e autoridade. Ela deve cobrir a sua cabeça. De modo analógico também, o cabelo curto do homem indica que ele não deve cobrir a sua cabeça, porque Cristo é o cabeça dele. Perfeito aí, colocado? E Paulo encerra dizendo assim: mas se alguém quer discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, se alguém quiser ainda ficar, mas eu quero mesmo é andar sem véu. Paulo falou assim, olha, para mim, eu já estou de saco cheio de tratar sobre esse assunto aqui, né? Eu não gosto de ficar tratando de uso e de costume, vocês já deveriam fazer apelo à decência, eu não queria falar mais sobre isso, mas você quer discutir, você quer ainda insistir nisso? Não vou continuar discutindo, e as igrejas de Deus não gostam disso. Paulo não está estabelecendo um dogma, ele está fazendo um apelo à consciência, à redenção de Deus dentro da ordem criada, aos lares. Então você, homem, observe como é que está o seu comportamento dentro de casa, no culto, as mulheres também. Não é tipo assim, a igreja tem que colocar uma regra, a saia da mulher deve estar no joelho. O quanto no joelho? Abaixo ou acima? 1 centímetro. Não é isso. É dizer, você está vestido de modo decente, elegante, modesto ou não? Ou é sensual? E toda mulher sabe, né? A mulher pode estar com as roupas adequadas, roupas corretas, mas ela sabe quando ela está sensualizando. Ela pode estar de burca, só com os olhos de fora, ou senão com aquela tela ainda. Ela ainda assim consegue sensualizar. Sim ou não? As mulheres sabem disso ou não? Então não é um amontoado de regras, é um apelo à consciência. Correto? Então, o modo como nos vestimos importa. Correto? E o modo como nos vestimos importa dentro do culto público. O modo como eu me relaciono com a minha esposa ou com o cônjuge importa. E o culto deve honrar a criação de Deus e antecipar o cumprimento da nova criação. Essa é a nossa prioridade. Então, o que é um culto? Um culto ao Senhor. O culto é um fator ordenador. Aqui você está ouvindo a palavra de Deus que tem poder de ordenar, de endireitar os seus caminhos. Para que eu, no meu caso, seja homem de fato, para que eu seja marido de fato, para que eu seja pai de fato, para que eu seja um pastor decente. Então, o culto tem esse poder de redimir a ordem criada, de valorizar a criação. O homem, de valorizar a mulher, ele tem o poder de ordenar a criação de Deus e de redimir, porque é um anúncio da nova criação. A nossa prioridade é anunciar o reino de Deus. Amém? Vamos orar? A célula mãe da sociedade. Família. Não tem outra. Famílias fortes, igrejas fortes, famílias fortes. Famílias fortes, sociedade forte. O último livro que Karl Marx, o pai do comunismo, escreveu foi A Origem do Estado, da Propriedade Privada e da Família. E ele dizia lá nesse livro, ele já tinha morrido e o Engels foi quem publicou esse livro. Se você quer uma revolução, se você quer mudar a sociedade, então você tem que ir para as origens. Você tem que mudar a questão da propriedade privada. Para mudar a propriedade privada, você tem que destruir a família, como a conhecemos. Para destruir a família como a conhecemos, a gente tem que perverter a igreja. Perverte-se a igreja, perverte-se a família, acaba-se com a propriedade privada, as pessoas ficam sem eira, sem beira no mundo. No Brasil, nós somos, parece que, filho de chocadeira, já notou isso? Quem foi seu bisavô? Quem foi seu tataravô? A gente não sabe. Mal e mal a gente conhece os nossos avós. Sim ou não? As famílias são rompidas muito rápido. A gente não conhece nem a história do nosso país. A gente parece cachorro sem dono. Porque o núcleo, a base, não está sendo valorizada. Então, Deus nos chama, enquanto... Agora eu quero falar com os homens só. As mulheres ouvindo isso aí, para vocês interceder para isso. Deus nos chama, enquanto homens, para sermos o cabeça da nossa casa, representando Cristo Jesus dentro da nossa casa. Somos nós que vamos puxar a nossa família para orar. Somos nós que vamos manter o clima espiritual dentro da nossa casa. O dia que a nossa mulher se pegar em vaidade, somos nós que vamos corrigi-la em amor.
Você deve apresentar a sua esposa a Deus, assim como Cristo apresentará a igreja a Deus Pai. Amém? Então nós precisamos dessa mudança, irmãos. Nós precisamos clamar pela nossa família. Cabe às vezes até fazer jejum pela nossa família. Você tem parente que está sendo perdido aí, está se perdendo para as drogas, está vivendo de qualquer jeito. Nós vivemos num tempo onde o normal, fulano não rouba, não está roubando ninguém, então está tudo bem com ele. Não está tudo bem não. Ele está crente, ele está fervoroso, ele está honrando pai e mãe, ele está orando, ele está sendo bom de Bíblia, ele está estudando como deve, ele está sendo um trabalhador. Não, então não está tudo bem. Nós precisamos clamar a Deus, e as mulheres também. Nós precisamos buscar o Senhor, ainda que isso custe jejuns, tempos de oração, de intercessão. Deus, muda a minha família, muda a minha casa, muda o meu caráter, me dá um novo coração, me faz um homem segundo o meu coração. As mulheres também devem clamar. Ó Deus, me dá um lar segundo o seu coração, muda a vida do meu esposo. Muda a vida do meu esposo, muda a vida do meu marido, muda a vida dos meus filhos, muda a vida dos meus parentes, dos meus tios, dos meus avós, muda a minha casa, muda a minha família. Eu tenho filhos pequenos ainda, daqui a pouco estão adolescentes, mas deve ser muito triste ver um filho na droga, ver um filho vivendo de qualquer jeito, ver um filho que só se importa com prostituição, não sai mais da internet, vive de qualquer jeito em tudo. Deve ser muito triste, deve doer nos ossos. Aí a hora que eu ouço os pais dizendo, bom mesmo é quando eu podia pegar no colo, agora é mais difícil. Não é verdade? Então não está tudo bem. A gente cantou aqui ainda há pouco, que a bênção do Senhor vá de geração às 1000 próximas gerações, que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz, que os nossos lares exalem a glória de Deus, a santidade de Deus. Que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, que todos eles conheçam o Senhor, que todos eles sejam beneficiados pela aliança do Senhor. Amém? Levante suas mãozinhas assim para os céus. Pai Celestial, levante sobre o teu povo o teu rosto e conceda a eles a paz. Conceda a eles o shalom, a prosperidade que é viver Cristo Jesus. Cristo Jesus nos nossos lares. Cristo Jesus nos nossos, ó Deus, aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, aos netos, bisnetos, tataranetos, aos nossos tios. Deus, não deixa a nossa casa se perder, ó Deus. Não deixa a nossa família se perder, Senhor. Tem misericórdia do nosso lar, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia daquele nosso parente, que tudo que ele faz é gastar o dinheiro com bebidas, gastar o dinheiro com a farra. Ele vive como um filho pródigo. Faça ele cair em si. Faça ela cair em si e voltar para a casa de Deus, quebrando o coração dos nossos filhos, quebrando o coração dos nossos, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja na nossa casa, que a sua mão esteja estendida sobre nós. Ó Deus, quantos lares têm sido destroçados pelo divórcio, quantos casamentos têm acontecido e novos casamentos ainda acontecem. As pessoas já dizem, casar não é bom, família não é uma coisa boa. Ah Deus, em nome de Jesus, levanta esse povo que está diante de mim, para serem restauradores de brechas, para tamparem as brechas, para terem lares que tenham a sua presença, em nome de Jesus. Eu oro por nós homens, ó Deus, nessa noite. Eu oro por nós homens. Levanta-nos como sacerdotes das nossas casas. Levanta-nos como pastores do nosso lar, ó Deus. Em nome de Jesus, dê-nos olhos para ver quando a serpente vem entrando dentro das nossas casas para trazer destruição. O Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, para conduzir o nosso lar, ó Deus, cheio da sua paz, cheio da sua glória, cheio da sua justiça, cheio da sua alegria. A minha oração por mim e pelos meus irmãos aqui, Senhor, é que os meus filhos e os filhos deles, que os meus netos e os netos deles, que os bisnetos e os nossos bisnetos e tataranetos, eles tenham na lembrança deles, na história das nossas famílias, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, era um homem que temia a Deus, era um homem de oração, era um homem de palavra, era um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. Quando ele orava, Deus atendia. Quando ele falava, se cumpria.
era um homem digno, era um herói da fé, era um homem no qual esse mundo não era digno. Deus, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos enquanto homens. Nós não queremos olhar para trás, para o que ficou para trás, nós queremos seguir adiante, para as coisas que estão adiante de nós. Queremos ser homens de oração, queremos ser homens da palavra, queremos sim ser homens que carregam a tua glória, queremos fazer das nossas esposas mulheres felizes, mulheres alegres. Essa é a nossa missão, santificar o nosso lar, santificar nossos filhos, a nossa esposa, educar, disciplinar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você que está solteiro quer viver isso, seus olhos já vão se abrir para mulheres que tenham esse tipo de dignidade, para você conquistar mulheres nobres. Nobres que eu estou dizendo não é rica, filhinha de papai, não. Nobres no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas. Uma mulher que ama a Deus sobre todas as coisas não se rende para qualquer safado, para qualquer cafajeste. Porque ela ama o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus.